Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Suzana e nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Glória a Deus. Aqui nós vivemos a maravilhosa graça e nós manifestamos o reino de Deus. Nós somos um ministério comprometido com a palavra, a sã doutrina e com a obra do reino que está em expansão para apressar a volta de Cristo. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom, para homens, reuniões direcionadas para homem, para mulheres, para crianças, jovens e adolescentes, para famílias. Nós temos grupos também de leitura das escrituras pelo WhatsApp, que é o Techuvá. Nós temos encontros de ensino nas terças, que é o que está acontecendo hoje, que é um dos pilares aqui do Tropa, né, que é o ensino. E temos lives também de maternidade, oração pelo Instagram. Temos muitas frentes acontecendo aqui ao mesmo tempo, trabalhando em prol do reino para que você seja edificado e tenha a sua vida transformada pelo Senhor. Esteja conosco aqui, acesse as redes sociais, nós vamos deixar ali todas as informações disponíveis na descrição do vídeo, ok? Então, vamos lá. Gente, hoje nós estamos iniciando um novo estudo, né, da graça e reino, que é sobre, a gente vai trazer também junto a paternidade ao noivado, e a gente sabe que esse não é um assunto novo, mas é um assunto que nós precisamos sempre rever, né? Até que isso se torne uma verdade absoluta dentro de nós. Nós precisamos ter um entendimento renovado acerca da salvação, da graça e do reino. Amém? Então, eu acho que todo mundo, né, aqui já sabe que nós somos salvos pela graça para reinar com Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre a salvação. O que é ser salvo? O que é salvação? Por que eu preciso ser salvo? Salvo do quê? Né? Embora esse seja um dos temas centrais de toda a Bíblia, vários cristãos têm muita dúvida sobre esse assunto. Saber o que é ser salvo, efetivamente, né? Por que precisa da salvação? Como que ela é adquirida? Então, para entender esses questionamentos, nós vamos para Gênesis. Nós voltamos lá na criação, em especial em Adão e Eva. E aí, mais perguntas vão surgindo, como, por exemplo, por que Deus criou Adão e Eva? Né? A resposta, né, de forma simples, é porque Ele quis, pela sua soberana vontade, para a sua glória, para que toda a sua criação glorificasse e para relacionamento. E a gente pode ver isso em Efésios 1:5, né, que foi pela sua soberana vontade, por exemplo, que ele diz ali que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, porque ele assim quis, né? Ele também criou o homem para a sua glória, como diz em Isaías 43, 6 e 7, ele fala, de longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, Romanos 11, 36 também diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Além do homem ser criado para a sua glória, ele também criou conforme a sua imagem e semelhança. Né? Gênesis 1, 27 fala que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tudo foi criado por ele, para ele, conforme a sua vontade. Atos 17, 24 a 27 também fala sobre isso. Colossenses 1,16 diz que nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E a Bíblia também diz que foi criada para relacionamento, e a gente percebe isso, por exemplo, em Gênesis 3:9, que diz que o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Não se sabe quanto tempo o primeiro casal viveu em perfeita harmonia antes de pecarem. Mas o que a gente sabe é que antes da queda, Deus se relacionava com eles, inclusive na viração do dia, conforme fala em Gênesis 3:8. Deus, ele é um Deus relacional. Olha o que o Senhor diz em Levítico 26:12. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O Deus da Bíblia é um Deus relacional, que caminha com os seus filhos. Enoque, o sétimo depois de Adão, ele foi um homem que experimentou um relacionamento de comunhão impressionante com Deus. A Bíblia diz
que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Fala em Gênesis 5, 24. O próprio Abraão, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, né? A gente pode ver isso também ali, por exemplo, em Gênesis 18, 1 e 2, quando diz: o Senhor apareceu a Abraão perto do carvalho de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, na sua casa. Deus foi até a casa de Abraão. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E na continuação desse texto, a gente sabe que Abraão ele prepara uma refeição para o Senhor. E mais, o Senhor dá informações do que vai fazer. Ele avisa Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Então, pensa nesse relacionamento. Deus trazendo ali uma satisfação para o Abraão, né? Então, imagine um homem que está vivendo no Jardim do Éden, um lugar perfeito para qualquer pessoa morar, um lugar perfeito para o ser humano morar, a humanidade morar, e todos os dias o Deus do céu caminha pelo jardim, vai à casa dessa pessoa para ter uma conversa e uma refeição. Então, ele está ali desfrutando da companhia um do outro, e esse é o quadro do relacionamento que existia entre Deus e Adão no jardim. É também o quadro de relacionamento que Deus deseja ter com toda a sua humanidade. Só que o relacionamento, ele significa, inclusive, obediência. Ao homem foi dado o domínio da liderança, o governo. No entanto, com o domínio vem a necessidade de usar essa autoridade de maneira responsável. Deus deu ao homem um trabalho a fazer. Gênesis 2,15 diz: cuidar e manter o jardim. Deus deu instruções específicas sobre o que ele deveria fazer, como ele deveria viver. Eles receberam de Deus informações sobre o que poderia e não poderia fazer. O Senhor foi muito específico. Se obedecer, vive. Se desobedecer, morre. Está em Gênesis 2, 16 e 17. Ele diz: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Ao cumprir a lei de Deus, o homem desfrutaria da graça e Deus seria glorificado. Enquanto Adão obedeceu a Deus, o relacionamento com Deus continuou. Mas eles desobedeceram, eles transgrediram a lei de Deus e por isso a morte entrou no mundo. A Bíblia chama essa transgressão da lei de Deus de pecado. A transgressão do homem no Éden, ela provocou o afastamento entre Deus e a sua melhor criação, a sua criatura, o homem, né? Na verdade, ela provocou um afastamento de toda a criação. Tudo que estava sob o domínio do homem sofreu com a transgressão da queda dele. E a partir de então, toda a humanidade nasceria condenada à morte, porque Adão representava a humanidade, né? Adão era o cabeça da raça humana diante de Deus. Ele era o representante da humanidade. É como um governante de uma nação hoje. Quando ele toma uma decisão errada, todo o povo perece. Assim foi que aconteceu. Quando ele quebrou a lei de Deus, toda a humanidade caiu com ele. Quando Adão caiu, toda a sua descendência caiu junto com ele. Ou seja, a natureza humana foi corrompida pelo pecado. Então, aquela capacidade natural de poder obedecer à lei de Deus, ela foi perdida. Por sua própria natureza, ninguém é capaz de fazer o bem diante de Deus. E por causa do pecado, o homem se afasta de Deus. Ele vive uma vida caída e sem se importar com a vontade de Deus. Além disso, quando o homem pecou, o que a sua descendência herdou foi o pecado e não mais o jardim. E o coração do homem passou a ser inclinado para o mal. Gênesis 8:21 diz que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E isso a gente percebe, a gente pode observar uma criança. Outro dia eu recebi um vídeo de 2 bebês, eles não tinham 1 ano de idade, mas quando um pegava o brinquedo do outro, automaticamente o outro grudava nos cabelos daquele que pegou e começava a bater naquela criança. Como que pode? Qual pai ou mãe que ensinou um filho, assim, tão bebezinho, a revidar, a bater?
né? Assim, tão bebês. Eles batem, eles mordem, eles dizem não, porque tem o seu coração já inclinado para o mal. Então, nós já sabemos que Deus criou o homem para a sua glória, para relacionamento. Mas e agora? Que Adão pecou e transgrediu a lei de Deus. Deus falou que se ele desobedecesse, morreria. A Bíblia fala sobre duas opções do destino do homem após a morte. Mateus 25, 46 fala que é para castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, são dois destinos: passar a eternidade com Deus ou passar a eternidade longe de Deus. Nós sabemos que por causa da desobediência de Adão, o pecado passou a habitar em nós. Romanos 7,17 diz, Paulo diz, nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele fala sobre uma força dentro dele que o leva a pecar. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre pecado e pecados. O pecado é o que habita em mim, que é chamado também de pecado original, é o que habita em mim. Pecados são os frutos do pecado que habita em mim. É como se o pecado fosse uma árvore, né? E os frutos fossem os pecados. O pecado é o que entrou em mim. Pecados é o que eu faço. Quando Adão desobedeceu, ele não se submeteu à ordem de Deus. Essa insubordinação que temos por natureza é o princípio ativo do pecado em nós. Pecado, ele se refere àquele poder dentro de nós, que nos motiva a cometer atos pecaminosos. Pecados se refere aos atos pecaminosos individuais específicos que nós cometemos. Os pecados, eles estão relacionados com a nossa conduta. Existe algo dentro de nós que nos leva a pecar, e esse algo é o pecado que passou a existir em nós a partir da queda de Adão. O pecado é o que nos incita, nos induz a cometer os pecados. Uma coisa que a gente pode observar é que os pecados é que são perdoados, não o pecado. Marcos 11, 25, 26, 1 João 1, 9, Isaías 43, 25, Efésios 1, 7, Colossenses 1, 13 a 14, vai falar sobre isso. A solução para os pecados vem do perdão através de Cristo Jesus. A solução para o pecado vem quando nós não estivermos mais debaixo do seu poder e não tivermos mais nada a ver com ele. Então, quanto mais de Cristo em mim, menos força o pecado tem sobre mim. Nós precisamos ser libertados daquilo que nos incita, aquilo que nos induz a cometer os pecados. Romanos, no capítulo 6, versículo 17, diz, embora vocês tenham sido escravos do pecado, aí no 18 ele diz, vocês foram libertados do pecado. Então, é possível ser libertado do pecado, daquilo que nos leva a pecar, cometer pecados, né? O pecado, ele requer que sejamos libertados. Os pecados requerem que sejamos perdoados. O pecado, ele está na natureza do homem. Os pecados estão nos hábitos, no agir do homem. Cristo recebeu na cruz o castigo pelo pecado de todo mundo, mas ele levou sobre si os pecados daqueles que creem nele. Então, desde a queda de Adão, temos nosso coração inclinado para o mal. A Bíblia fala isso em Gênesis 8, 21. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, 23. Ou seja, a consequência, o pagamento por pecar é a morte. Gente, isso é Bíblia, ok? Aqui é Bíblia purinha que está falando. O salário do pecado é a morte. O que quer dizer essa morte? Quer dizer separação total de Deus. A gente precisa lembrar que ele é o nosso Criador. Nós sabemos, por exemplo, em Salmo 139, que cada um de nós foi formado por Deus enquanto estávamos dentro de nossas mães, né? Nós somos criados por ele para propósitos únicos, como fala em Efésios 2. Jeremias 1,5, o Senhor dizendo, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu te separei e designei profeta às nações. Mas o pecado nos separa do nosso Criador. É como você tirar um peixe do mar ou arrancar uma árvore da terra. É isso que o pecado faz conosco.
Ele nos tira do nosso lugar original. E quando a Bíblia fala em Mateus 25, 46, que as opções do destino do homem após a morte para castigo eterno ou para a vida eterna, é o próprio Jesus que está dizendo ali. E outra coisa, em nenhuma passagem você vai ver que só vai para o castigo eterno quem matar, ou quem adulterar, ou quem tiver pecados maiores, pecados explícitos, que pecadinho passa, que aquele pecado que ninguém ficou sabendo que você cometeu não passa. A Bíblia não fala isso. Porque pecado é pecado, sem peso e sem medida. E tem algo que nós precisamos frisar muito dentro de nós. O pecado aparente não é maior do que o pecado oculto, ok? Existem muitos pecados que nós tornamos aceitáveis. Enquanto a gente julga alguns pecados, principalmente dos outros, para condenação para o inferno, ao mesmo tempo tem pecado que a gente não traz para a luz, ou que a gente acha que é normal. Ciúme é pecado, avareza é pecado, preguiça é pecado, intolerância é pecado, mentira é pecado, vergonha é pecado, orgulho é pecado, sensualidade de todo tipo é pecado, inveja é pecado, e assim por diante. E outra coisa também, só é perdoado o pecado admitido, reconhecido. Você só tem o perdão dos pecados que você reconhece, que você confessa e se arrepende. Aquilo que você não acha que é pecado, não tem perdão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aquilo que você acha que não é pecado, o Senhor Jesus não precisa perdoar, não é mesmo? Tem que tomar cuidado. E também diz na Bíblia, em Romanos 3:23, que todos pecaram. Se nenhum de nós está totalmente puro e sem pecado, então todos nós estaremos destinados ao castigo eterno. O peixe viver fora do mar. Então, mesmo que eu tente ser uma pessoa boa, que eu dobre meu joelho, que eu ore todo dia, jejue, que eu não fale palavrão, mesmo que eu procure ser bondosa com as pessoas, tanta coisa que eu posso tentar fazer, nada disso me dá a chance da eternidade com Deus. Nada do que eu fizer vai me levar a Deus. Até porque a Bíblia diz, em Romanos 3:12, que não há ninguém que faça o bem. Então, tudo que eu acho que é fazer o bem, fazer o que é certo, é minha justiça própria. Toda vez que eu acho que eu estou fazendo uma coisa certa, vem Romanos 3:12 e diz, não há ninguém que faça o bem. E ninguém merece ser salvo por causa do pecado. Esse pecado que habita em nós. O pecado nos afastou de Deus. Todos nós nascemos afastados de Deus. E como havia uma sentença que o próprio Deus estabeleceu, qual foi? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, vai morrer. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, nenhum homem poderia resolver essa situação. Todos mortos, todos afastados. A partir da queda de Adão, todos nós já nascemos afastados de Deus. Todos que nasceram a partir de Adão já nasceram mortos espiritualmente, sem relacionamento, sem comunicação com o Eterno. Sendo assim, mesmo que eu fosse oferecer a minha própria vida para pagar os pecados, para ser salvo, não resolveria, porque eu já estou morta. O homem já está condenado à morte, já está afastado de Deus por causa do pecado. A humanidade necessita de salvação. E sabendo Deus disso, porque Deus já sabia que não venceríamos o pecado, então essa salvação teve que vir do próprio Deus. O pecado de Adão, ele não pegou Deus de surpresa. Ah, e agora Adão pecou? Não. Porque Deus é onisciente, como fala em Salmo 139, porque ele conhece o futuro, como fala Isaías em 46, ele definitivamente sabia que Adão e Eva pecariam. No entanto, ele os criou mesmo assim e deu a eles o livre-arbítrio com a qual escolheram pecar. A queda, ela faz parte do plano geral de Deus para a criação da humanidade. Desde antes da criação do mundo, ele já aplicou a salvação, como mostra em 1 Pedro 1:19 e 20, que diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Somente quem pode me salvar é o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, como diz em Apocalipse 13:8.
A salvação, ela é a ação de Deus que nos torna dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A salvação nos resgata do domínio das trevas e nos transporta para o reino de seu Filho. Estou só falando Bíblia aqui, Colossenses. Essa salvação oferecida por Deus em Cristo é a única solução para o problema do pecado e o único recurso dado por Deus para que o homem não seja condenado ao castigo eterno, mas que ele possa desfrutar da vida eterna e da comunhão com seu Senhor. Então, através de Cristo, nós temos a redenção, nós temos o perdão dos pecados. E por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus é o único acesso à salvação, à reaproximação com Deus. Jesus, ele nos reconcilia com Deus através da sua morte e ressurreição, como fala em Romanos 5,10. É somente através de Jesus que nós temos essa reconciliação com Deus. É somente através de Jesus que nós obtemos a salvação. Nós já sabemos como isso acontece, né? Nós sabemos que Jesus não nasceu de uma natureza pecaminosa, porque todo aquele descendente de Adão já nasce com a natureza pecaminosa, né? Mas daí vem uma outra pergunta. Por que Deus teve que ser homem para salvar a humanidade? Por que ele teve que ser homem para salvar? Porque ele não foi lá e tchum, né? Já salvou todo mundo. Porque o domínio da terra tinha sido dado ao homem. Lembra? Lá em Gênesis 1, 28 a 30, ele fala: sejam férteis, multipliquem, enchem a terra, subjuguem, dominem. Eu dou tudo, dou as plantas, dou as coisas, tudo para vocês. Então, estava o domínio sobre o homem. A resolução teria que partir do homem. O primeiro homem caiu, certo? E foi Adão. O homem havia desgraçado o mundo por meio do pecado. O primeiro Adão, que era o nosso representante, ele abriu a porta da morte pela desobediência. O último Adão, Jesus Cristo, trouxe a vida de volta pela sua obediência. Por isso Deus encarnou. Um homem deveria resolver. Jesus então veio para dominar, para governar e vencer o pecado. O triunfo da cruz nos resgatou. Deus, então, ele providencia um novo representante para a humanidade, alguém que reinasse sobre o pecado e a morte. 1 Coríntios 15, 45 fala: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Não nasce com a natureza caída de Adão, mas ele tinha a natureza humana. Ele teve fome, ele teve sono, ele teve cansaço. A Bíblia diz que Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, se o salário do pecado é a morte, Jesus passou por tudo isso sem pecar, ele não poderia morrer, porque ele não pecou. A morte que Jesus teve não foi a dele, foi a nossa. Como diz em Romanos 5,12 diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aí no 17 ele fala: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais daqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? A Bíblia diz que nós somos justificados por Jesus e justos diante de Deus. E como Jesus não tinha pecado, a morte não o venceu. Aleluia. E ele ressuscitou dentre os mortos, como fala em Atos 2:24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, nós sabemos que somente através de Jesus nós temos acesso a Deus. João 1, 12 e 13 também fala.
E através do sacrifício de Jesus, porque ele comprou as nossas vidas. Como diz em 1 Coríntios, vocês foram comprados por alto preço. A Bíblia diz em Romanos 10:9, que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a nossa única participação na salvação. Crer e confessar. Então, Suzana, deixa eu entender um negócio aqui. Para eu receber a salvação eterna, eu só preciso confessar e crer que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, que morreu na cruz por mim e ressuscitou dentre os mortos? Sim. Mas por que tão fácil assim? Porque Deus sabia que de outra forma você não seria salvo. Porque você já estava morto, já era condenado. E porque Ele amou você de tal maneira que Ele decidiu um sacrifício para não te perder. Os outros deuses, quando eles pediam um sacrifício, quando eles pedem, né, porque até hoje tem deuses pedindo sacrifício, eles exigem da pessoa que entregue sangue pela sua vida. O seu Deus, o próprio Jesus Cristo, se ofereceu seu próprio sangue por você. Essa é uma grande, imensurável diferença. Porque ele amou você de tal maneira que ele foi o sacrifício para não perder você. É simples, mas não é fácil. É fácil para a gente. Para Jesus Cristo, custou um alto preço. Ele nos comprou. Ele nos comprou. E assim, você é salvo pela graça. Que a gente vai falar melhor, mais sobre isso no próximo encontro. Mas eu quero ainda entregar para você uma chave, para você compreender melhor tudo isso. Como assim? Tão simples. Por que tem pessoas que são salvos, recebem Cristo e têm uma vida diferente, mais íntima, tem outros que têm uma vida mais afastada? Nós somos salvos em 3 estágios. Nós somos salvos em 3 corpos diferentes. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, se você já ouviu falar, mas nós somos seres tricótomos. O que é isso? Todo mundo sabe que nós somos espírito, alma e corpo, certo? Nós somos feitos 3 em 1, somos tricótomos. A gente pode confirmar isso, inclusive, em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esse versículo é um versículo muito chave para a gente entender isso. Paulo está falando aqui para que a gente seja encontrado por Cristo na sua volta com os 3 corpos prontos. Então, vamos lá. No momento em que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos apropriamos do benefício da graça que nos salva o espírito da morte eterna. Ou seja, o nosso espírito ele é automaticamente salvo. O nosso espírito é vivificado e o Espírito Santo de Deus se une ao nosso. Em Lucas 17, o reino de Deus passa a existir dentro de nós. O nosso espírito ele estava morto, com o pecado habitando na humanidade. O nosso espírito ele estava desligado de Deus. E a partir do momento que eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, então Deus, ele passa a habitar em mim nesse mesmo momento. Agora o Espírito está pronto. A Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiai e orai para que você não entre em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios 1:13 que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, a palavra da verdade é Cristo. Vocês foram selados com Cristo através do Espírito Santo da promessa. João 14 diz que esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas você o conhece, porque ele habita em você. Ele estará sempre com você. Por que o mundo não pode receber e não conhece? Porque o mundo está morto. Então, gente, nós precisamos também repensar sobre tudo isso, né? A gente não precisa mais orar para receber o Espírito Santo, ok? Porque nós já o temos, e glória a Deus por isso. Na confissão,
de Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós o recebemos, nós já temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós podemos e devemos orar pedindo pela sua manifestação, por dons, por discernimento de espíritos, oração em línguas. Nós podemos pedir batismo, batismo de compaixão, de amor. A gente vai ver melhor sobre isso também mais para frente. Mas é importante que a gente entenda que em todo momento e desde sempre o Espírito já habita em nós. Ele já está conosco. O Senhor está presente em nossas vidas em todo momento. 1 João 5,19 diz que o mundo está sob o poder do maligno. A Bíblia diz também que esse maligno é o pai da mentira. Então, o mundo ele não consegue receber a verdade. Por isso que, às vezes, a gente fala para uma pessoa e a pessoa não tem o entendimento. Mas você o conhece, porque ele habita em você, ele está sempre com você. Porque você está vivo em Deus eternamente. O Espírito Santo não se afasta da pessoa quando peca, por exemplo, ok? Ele está selado com a pessoa. Efésios 1,13 diz, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Então, somos espírito, alma e corpo. E somos salvos nos 3 estágios, nos 3 corpos, espírito, alma e corpo. Então, nós temos também a salvação da alma. A alma, ela é um processo diário para a salvação. A alma, ela tem que ser salva todos os dias, num processo diário. Como? Com relacionamento com Deus, com oração, com a renovação da mente, né? Que eu consigo somente lendo as Escrituras. O que é renovar a mente? É tirar a mente caída de Adão e colocar a mente de Cristo. E sendo praticante da palavra e não apenas ouvinte, como diz em Tiago. Praticar aquilo que você recebe através das Escrituras. Morrendo para mim, vivendo para Cristo, tomando a cruz, seguindo. Mas o que é alma? A alma é tudo que eu penso, que eu tenho vontade e que eu sinto. É o ego, é o meu eu, né? Mente, vontade e sentimentos. Porque espírito é intuição, consciência e comunhão, né? Intuição para a revelação de Deus, para as ações do Espírito Santo, consciência para discernir certo e errado, segundo o Espírito Santo, comunhão genuína com Deus no nível do nosso espírito. E o corpo, o que é o corpo? O corpo é sensação, locomoção e instinto. Sensação com a capacidade de captar ali os 5 sentidos, né? De audição, visão, olfato, paladar. Locomoção, que evidentemente é o corpo se locomover, e o instinto, que é a capacidade do corpo de reagir aos estímulos externos. Instinto de sobrevivência, instinto de autodefesa. Mas a alma, ela é mente, vontade e sentimentos. É tudo que eu penso, que eu tenho vontade, que eu sinto. Então, para minha alma ser salva, o que eu preciso? Transformar a mente, as minhas vontades e os meus sentimentos para os de Cristo. 1 Pedro, no capítulo 1, ele cita sobre a alma. Ele fala no versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Há uma salvação da alma. Tem outro versículo que fala, que é Tiago 1,21, que ele diz, portanto, livrem-se de toda impureza moral, toda maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvar a vossa alma. Então, nós somos seres compostos de espírito, alma e corpo, e a nossa salvação deve se estender em todas essas partes. Assim como Adão, que teve a queda nos 3 corpos, porque ele perdeu a comunicação com o Senhor, ou seja, o seu espírito morreu, automaticamente, ele estando afastado de Deus, os seus pensamentos, as suas vontades, a sua emoção ficou individual, ficou fora da vontade de Deus, e na continuação, o seu corpo morreu. O processo da salvação faz esse caminho também. Ele restaura a nossa comunhão com Deus, quanto mais próxima, mais eu morro para mim e vivo para Cristo, que é a alma, e no final eu teria um corpo glorificado e eterno. A salvação do Espírito, ela é, então, ter a vida eterna, receber a vida eterna. A salvação da alma é possuir o reino de Deus, que nós vamos falar também mais adiante sobre isso. O Espírito, ele é salvo porque Cristo conquistou. Cristo conquistou na cruz a salvação do meu espírito. A alma, ela é salva porque eu nego a mim mesmo e sigo o meu Senhor. O espírito, ele é salvo na base da fé.
Uma vez que se crê, a questão está esclarecida, está resolvida para sempre e não será mais mudada. A alma, ela é salva num processo para toda a vida. É um curso a ser terminado. Pela fé, o espírito é salvo, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36 fala. Uma vez que o espírito é salvo, então a vida eterna com Deus já está assegurada. A salvação do espírito ela é concedida no momento em que nós cremos no Senhor. A salvação da alma, ela depende do que nós fazemos dia após dia na nossa caminhada como cristão. Depois de alcançar a salvação da alma, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter um corpo salvo. E a Bíblia diz que nós teremos um novo corpo, o corpo glorificado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 35, explica isso. Então, você pode ler depois com tempo, né? Para a gente ganhar tempo aqui também, para você compreender melhor. Fala que todos seremos transformados, teremos um corpo transformado. Filipenses 3:21 diz também que teremos um corpo glorificado, um corpo celestial como o de Jesus. Romanos 8:23 diz que aguardamos a redenção do nosso corpo. Esse texto também diz respeito à salvação do corpo. Amém? Então, relembrando aqui, Romanos 10:9, eu preciso ter eu preciso crer com o coração e confessar com a boca. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos e me torno salvo no Espírito. O processo já iniciou. Se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai para o inferno. Mesmo que você peque, você não vai para o inferno. Você vai morar com Deus na eternidade. Mas essa salvação, ela precisa se desenvolver nos outros níveis, espírito, alma e corpo. A alma, ela está sendo transformada, até ser tomada por completo e depois o corpo. A salvação que Deus nos deu, ela ainda não está completa, ela está se desenvolvendo. E no fim, ela vai se revelar. A salvação do espírito, ela não depende de nós, porque nós não podemos fazer nada para isso. A salvação do corpo também não depende de nós, porque nós vamos receber um novinho, a Bíblia diz. E a salvação da alma, nós colaboramos com o Espírito de Deus. Como? Crendo nas Escrituras, transformando a mente, vontade e sentimentos, lendo as Escrituras, praticando, renunciando às vontades, renunciando aos sentimentos. Esse é o processo da salvação. Isso é graça. Então, só para finalizar, eu quero trazer também uma explicação. Como que eu sei que eu vou alcançar... A gente já está terminando, tá? Como que eu sei que eu vou alcançar a plenitude da salvação? Se a salvação que Deus nos deu ainda não está completa, se a gente está desenvolvendo, como que a gente sabe que, por fim, ela vai se revelar completa? Tá, eu fui salva no espírito, mas e a alma? Como é que eu vou resolver isso aí? E se eu não conseguir alcançar essa salvação na alma, essa plenitude que é necessária? E se eu não conseguir me tornar a imagem e semelhança de Jesus até a vinda, né? Então, embora essa salvação ainda vá se revelar, ela já é uma certeza, ela já é um fato. A salvação, ela ainda vai se completar, mas ela já é. Esse processo da salvação, ele não tem mais volta. Ele vai se completar. Por quê? Porque Deus não volta atrás com a sua palavra. E tudo que ele disse para nós, ainda que pareça futuro para a gente, para Deus tudo já é passado. Deus, ele está na eternidade. Nós podemos ver isso no versículo 30 do capítulo 8 de Romanos, que ele diz: e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, todos os verbos aqui estão no passado. Ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Nós estamos completos segundo esse versículo. Mas nós precisamos entender que o tempo de Deus não é como o nosso. Então, ele está nos dizendo que já aconteceu o que ele já fez. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é acreditar no que Deus já fez e não no que ele vai fazer. Nós estamos no processo, mas ele diz que já aconteceu. Outra coisa, Romanos 11:29 diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis.
Ou seja, ele não volta atrás. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, sim ou sim, a salvação da sua alma vai se completar. Nem que isso leve 1000 anos. Seja agora, seja na disciplina do milênio, ela vai se completar. Mas o milênio daí é assunto para outro dia. Amém? Glória a Deus.